Olá, paz do Senhor, tudo bom com vocês? Vamos gravar mais um vídeo. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou em meu coração. E antes de eu ler, vamos já, como de costume, orar. Quero que você una os seus pensamentos, o seu pedido de oração pela fé. Nós vamos falar com Deus e eu tenho convicção de que Ele há de nos responder. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós pela fé entramos em Tua presença, ó Santo de Israel. Tu que és o Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus todo-poderoso, um Deus que está em todos os lugares e em todas as coisas, e um Deus que é o dono de toda a sabedoria, sabe de todas as coisas. Pai, eu oro em favor dessa pessoa que nos ouve, Senhor, para que Teu Espírito Santo possa alcançá-la. Pai, que o Senhor abra-lhe o entendimento. A maior bênção que nós podemos receber é a Tua direção, é nós entendermos o Teu querer para nossas vidas. Uma pessoa que entende a Tua palavra, meu Deus, conhece o Teu querer, ela é liberta. Os grilhões do inferno são quebrados. Os problemas espirituais, mentais, de enfermidade, toda possessão demoníaca, todos os problemas, Senhor, caem por terra quando a luz da Tua palavra ilumina a vida de uma pessoa. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, por essa pessoa que nos ouve, abençoa a vida dela, Senhor, dá entendimento, dá sabedoria, dá direção, dá o dom do discernimento, e que Teu nome seja glorificado através de nossas vidas, por nós estarmos vivendo de acordo com Teus preceitos e exaltando o Teu santo nome. Pai, que nesses poucos minutos que aqui estaremos gravando esse vídeo, o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos exortar, abrir a nossa visão, para que venhamos olhar para o campo da fé e vivermos de acordo com o Senhor nos ordena. Abençoa o lar, a casa dessa pessoa, cada um dos entes queridos, familiares. Senhor, abençoa também o meu lar, a minha casa, minha esposa Poliana que está grávida, que o Senhor possa abençoar, que as Tuas mãos de misericórdia estejam sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Eu falei com vocês nos vídeos passados, que eu quero gravar vídeos mais rápidos, mais objetivos. Pode ser que hoje eu passe alguns minutinhos, porque eu não quero dividir esse vídeo em duas partes. Algo muito forte, extraordinário e muito bonito que Deus falou comigo. Hoje, durante o dia eu estava trabalhando, eu estava limpando meu local de serviço, estava varrendo e orando, falando com Deus, e Deus me mostrando que não há vitória. As bênçãos dele, não há vitória para a vida do crente sem as lutas. As bênçãos dele, as bênçãos de Deus, elas estão propostas às nossas vidas. Mas para que assim aconteça, nós venhamos entender e temos que entender que temos que passar pelo deserto, pelas lutas. Deus não chega e entrega nada para ninguém de mãos beijadas. E sem dificuldades, sem guerras, sem perseguições, não. Pelo contrário, junto com as bênçãos vem as lutas, vem as guerras, vem as dificuldades, vem as calúnias, injustiças. A gente tem N exemplos na Bíblia, na palavra de Deus. Eu lembro-me que quando o Senhor falou com... Quer ver? Deixa eu buscar aqui para vocês. Quando o Senhor falou com Ananias para que ele fosse lá orar por Saulo, o Senhor Jesus falou assim para Ananias. O Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei, isso aqui o Senhor Jesus falando para Ananias, falando acerca de Saulo, até então Saulo de Tarso. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha, Ananias, eu sei que você está com medo dele por causa da fama que ele tem de matar os irmãos cristãos, os crentes em mim, mas vai lá,
Ora por ele, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa de sofrer por causa do meu nome. E quando o crente, o verdadeiro cristão, entende esse pensamento, ele, quando vem as adversidades, ele peita elas, confiante em Jesus. E aqui eu estava lendo no livro de Números, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim, o título, né? Quando os 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Diz assim, do verso 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Olha só. Deus falando a Moisés, envia homens para observar a terra de Canaã, que eu, o Senhor, Criador de tudo e de todos, hei de dar aos filhos de Israel. Ou seja, ali já havia uma promessa direta do próprio Senhor Deus. Versículo 3. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Olha só. Moisés enviou ali no deserto do Parã segundo o mandado do Senhor. Ou seja, era a ordenança do próprio Deus. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E no versículo 18, diz assim, Moisés falando para esses 12, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazendo fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Preste atenção onde eu quero chegar. Moisés foi bem claro e falou para eles, olha, vai lá, observa se o povo é forte ou fraco, se é pouco ou se é muito, se a terra é boa ou é ruim, se eles habitam em arraiais ou em fortaleza. Observa lá se a terra ela é fértil ou se ela é estéril. Ou seja, Moisés, mesmo com a convicção do mandado do Senhor, Moisés pediu para eles observar as coisas naturais, as coisas normais. Olha, vocês vão lá, vocês observam lá se os homens são muitos ou se são poucos, se eles são fortes ou se eles são fracos. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Ou seja, imagina o que é 2 homens para carregar um cacho de uva. Era uma terra muito boa, muito fértil, uma terra que mana leite e mel. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram o filho de Israel. Ao cabo, ou seja, ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Acabou-se os 40 dias, eles voltaram daquele mandado de Moisés, que foi a ordenança do próprio Senhor Deus. Versículo 26. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação. Olha só, aqueles missionários, vamos assim o falar, que foram observar a terra, agora eles voltam, depois desses 40 dias, com a comprovação de que realmente é uma terra boa. Trouxeram ali o cacho de uva, trouxeram romãs, trouxeram figo. E muito além do físico, eles trouxeram uma visão, uma percepção. Preste atenção.
Aí eles chegam a Moisés, que é o líder, a Arão, que é ali o sacerdote, o pastor, e a toda a congregação, a igreja. E mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. Aqui, mas esse aqui é o fruto dela. O povo, olha só, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Ou seja, Moisés, de fato, é uma terra muito boa. Está aqui a prova, tá aqui o cacho de uvas, os romãs. É uma terra que mana leite, que mana mel. Mas, ó, o povo que habita lá é poderoso, viu? O povo que habita lá é um povo forte. O povo que habita lá é um povo que não vai ter como lutar contra eles. Esse é um tipo de missionário, esse é um tipo de crente. É o que consegue observar somente o limite da sua visão física, da sua lógica. E você sabe que nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé. Todavia o meu justo viverá pela fé. E quem que é o justo? Quem que é o justo? É aquele que vive de acordo com os preceitos de Deus. Versículo 30. Então, aqui já entra outro tipo de crente, que normalmente é a minoria. Normalmente é a minoria. Você vê que aqui de 12, somente 2 tiveram uma visão diferente. Então vamos colocar aí que 18% só teve de 100% dos que foram, uns 18% ou 19% é que tiveram uma visão diferente. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia! Não! Calem a boca! Fiquem calados, vocês estão olhando somente com a visão natural, física, com a visão e o raciocínio lógico. Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente, olha a convicção de Caleb, porque certamente nós prevaleceremos contra ela. Ou seja, a minoria tentando passar a visão da fé, aí lá vem a maioria de novo. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Caleb, você larga de ser empolgado, Caleb. Você larga de querer fazer média com Arão e com Moisés, querer se mostrar. Para com isso, rapaz. Você viu o mesmo que a gente viu. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Mas eu não culpo essas pessoas. Há muito tempo nós pregamos, anunciamos que Caleb e Josué foram diferentes, e etc, e tiveram uma fé e tal, e é verdade. Tanto que lá na frente a gente vai chegar lá, o Senhor reclama com Moisés por causa da incredulidade do povo. Mas eu não culpo ele, sabe por quê? Porque Moisés mandou eles observar o natural. Mandou eles observarem se a terra era um povo forte ou se era fraco, se o povo era numeroso ou não. Pediu para observar se eles habitavam em arraial ou em fortaleza. Pediu para observar se a terra era fértil ou se era estéril. Eu não culpo eles, porque o líder deles mandou eles observarem o natural. Moisés poderia ter falado: olha, vocês vão lá, e não importa o que vocês vão ver, lembre-se do que Deus fez por nós na saída do Egito e tem feito até os dias de hoje. Moisés podia dar esse ânimo, essa lembrança, mas não, Moisés pediu para eles observarem o natural, o normal, a lógica. Então eu não culpo esses 10 homens incrédulos. Ainda para finalizar o versículo 31. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel, ou seja, diante da congregação da igreja, infamaram a terra que haviam espiado. Ou seja, eles
conseguiram convencer as pessoas que era um mau negócio ir até lá, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E não é isso que a gente pensa no dia a dia? Que essa terra que a gente está passando, esse deserto, vai devorar a gente? Que esse problema vai te devorar? Que essa situação contrária e adversa à sua fé vai te destruir? É o que a gente pensa. É o que o diabo quer que nós pensamos. Repito, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha Moisés, Arão e toda a congregação de Israel que está aqui conosco no deserto de Parã. São homens de grande estatura. São homens poderosos, fortes, e que devoram todo o seu povo. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Nós somos como gafanhotos para eles, Moisés. Capítulo 14, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação, toda a igreja, do pastor Moisés e do pastor Arão. A congregação, o culto deles ali virou uma bagunça naquele momento. Toda a congregação gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Ou seja, o sentimento de pavor, de medo, de incredulidade, o sentimento de morte, todo o sentimento negativo tomou posse da congregação. Todos, não foram alguns, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha, Arão e Moisés, o que vocês fizeram? Melhor teria sido morrer na terra do Egito, ou então até mesmo aqui nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Bora, enquanto há tempo, bora voltar para o Egito. Não é melhor a gente voltar para o Egito? Você vê. Assim eu estou discernindo essa palavra, porque Moisés passou a eles uma visão física, uma visão lógica. Eles agora conseguiram observar somente o lógico, mas o crente que está na fé, a pessoa que ela está alicerçada em Jesus, de fato e de verdade, vigilante, ela consegue ter um olhar espiritual, que foi o caso de Caleb e Josué. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha, a gente já não quer mais você, Moisés e Arão, como nossa liderança. A gente quer agora levantar um capitão e voltar para o Egito. Voltar para as garras do diabo. Voltar para a escravidão. É melhor do que lutar. Olha só a visão desse crente. Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, sinal de humilhação, perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as vestes, ou seja, em sinal de humilhação, de revolta. E falaram, olha só, o crente diferente, crente espiritual. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, olha a convicção, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Lembra, foi Deus que falou para Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Somente 2 conseguiram captar e absorver isso. E falaram Josué e Caleb a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor, aleluia, se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, que mana leite e mel. Tão somente, ó crente, ó congregação de Israel,
não sejais rebeldes contra o Senhor. E quando que a gente é rebelde contra o Senhor? Quando deixamos de exercer e exercitar a fé nele e passamos a observar e a crer apenas no lógico, no natural. Não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Não tenha medo desse povo, não tenha medo da grande estatura deles. Porquanto como pão os podemos devorar. Você tem dificuldade para comer pão? Para devorar, para rasgar um pão? A não ser que seja um pão velho, tá lá 10 dias guardado, tá duro. Mas ainda assim, você faz força e rasga ele no meio. Então essa era a fé de Caleb e de Josué. Não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão o podemos devorar. Ou seja, com maior facilidade a gente vai devorar esse povo. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Olha, não é Moisés que é conosco, é o Senhor. Sabe aquele lá cabelo mal vermelho? Que enviou o maná do céu? Que fez acontecer as pragas no Egito? Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Olha o tamanho da incredulidade desse povo. E mesmo com essa mega visão da fé que Josué e Caleb estavam passando para eles queriam apedrejar Josué e Caleb, porque eles não conseguiram absorver a visão espiritual dos dois. Porém, a glória, aleluia, oh glória a Deus, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, ao cabeça, ao líder. O Senhor, ele fala com a liderança. Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Até quando, Moisés, eu vou ter que suportar isso? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. E daqui para frente você vai ver que Moisés ele ora pelo povo e Deus ele muda. Mas fica esses pontos nessa noite. Qual é a visão que você tem? A dos 80, 81% ou dos 18% ali que foi Caleb e Josué? Da minoria. Repito, não estou julgando esse povo, porque Moisés lá atrás deu a eles uma ordenança, um itinerário da lógica. Na minha concepção, faltou um pouquinho mais de Moisés para eles. Faltou aquele toque especial da liderança. Mas fica a reflexão para a sua vida nessa noite, tá bom? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.